Olá, tudo bem? É uma alegria participar do Congresso Movimentos Docentes 2021 da Unifesp. A minha apresentação para este congresso é sobre a teoria dos temperamentos em David Kelsey e um ensaio, né, para compreender uma destas personalidades, mais especificamente um dos tipos psicológicos que Kelsey apresenta, observando o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson em uma entrevista que ele deu ao programa Program Impact Theory, a Tom Bilyeu. A ideia é a partir dessa entrevista, onde deGrasse apresenta a forma como ele pensa, como ele organiza a vida, como ele vê a questão do conhecimento e até propriamente a questão da educação. Resumidamente, a teoria dos temperamentos de David Kelsey não nasce com ele, logicamente, para vocês terem uma ideia, ele parte de conceitos que vêm desde Platão, né? A ideia de Platão dos 4 temperamentos, os artesãos, os idealistas, os guardiões e os racionais. Kelsey se apropria dessa ideia, desses 4 temperamentos na sociedade e desenvolve a sua teoria em cima disso, mas não só isso. Ele utiliza a ideia das funções psicológicas do próprio Carl Jung. Além disso, também ele se apropria dos 16 tipos psicológicos que Myers-Briggs construíram, né? Até inclusive muito famoso o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, que hoje é utilizado em grandes empresas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil esse conceito tem entrado com muita força, que na verdade é um teste para se construir qual é o temperamento e o tipo psicológico daquela pessoa, para que a partir daí você possa colocá-la ou alocá-la num lugar onde melhor ela se relacione, ou num lugar melhor onde ela trabalhe mais feliz. Enfim, essa análise psicológica, David Kelsey, qual que é a grande novidade que David Kelsey trouxe para a gente em 1978 com seu livro Please Understand Me? A grande novidade foi reunir os 16 tipos psicológicos que Myers-Briggs, a partir de Carl Jung, que ela tinha desenvolvido, em torno dos 4 temperamentos de Platão. Como eu já disse anteriormente, os artesãos, os guardiões, os idealistas e os racionais, que inclusive os racionais é o temperamento do Neil deGrasse Tyson. Ele é um racional, mas nós podemos acrescentar inclusive uma das funções ou um dos fatores psicológicos de Carl Jung, que é a extroversão. Então, o Neil deGrasse, ele é um racional extrovertido. Para o David Kelsey, ele utiliza uma letra, né, para marcar esta personalidade, né? Para David Kelsey, o Neil deGrasse Tyson é um ENTP. ENTP. Ele é um extrovertido, intuitivo, racional, perceptivo. Já fechando, um dos pontos que mostram esse traço de personalidade do Neil deGrasse é a sua fome por conhecimento, né? Desde muito jovem já era um autodidata, estudando,
sendo líder de um jornal sobre ciência na sua escola de ensino médio, e a partir daí entrou em contato com o Carl Sagan, que também era um grande cientista e que motivou e inspirou muito o próprio Neil deGrasse. Nessa entrevista, particularmente, que é a do programa Program Impact Theory, do Tom Billier, nessa entrevista especificamente, um dos pontos muito interessantes é quando ele fala sobre o ensino médio. Para muitos, nos Estados Unidos, um momento de terror, né? O ensino médio é um grande terror para muitos jovens, mas para Neil deGrasse Tyson, na verdade, é um laboratório. E ele diz o seguinte, muito friamente, que é uma das características do racional, né? Ele diz muito friamente, olha, ali é um laboratório, ali você vai lidar com pessoas de todos os tipos, com pessoas que vão te valorizar e com pessoas que vão te desvalorizar, com pessoas que vão te humilhar, com pessoas que vão te levantar, com pessoas que vão te derrubar. Bom, mas aquilo é um laboratório, porque quem passou por isso com certeza vai conseguir passar nas empresas em que for trabalhar ou com quem ele for se relacionar, ele vai saber que ele vai ter todos esses, em outras palavras, todos esses tipos no entorno dele, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Então, o ensino médio é um grande laboratório e as pessoas têm que passar por isso. Bom, isso é um primeiro ponto, né? Muitos, para o idealista, isso seria um absurdo, né? Porque onde já se viu esse tipo, viver num clima como esse, um clima de conflito, de desunião, mas para o racional isso é extremamente normal. Isso é um ponto muito importante que a entrevista nos traz. Um outro ponto é como ele vê a educação. Isso é importantíssimo. E ele usa isso como um exemplo muito legal, que ele está no Central Park e ele vê uma mãe conduzindo uma criança. Era um dia que tinha chovido de manhã, então tinha umas poças d'água espalhadas pelo parque, no caminho do parque. E enquanto ele andava, ele observava essa mãe com a criança e ele viu que a criança estava se dirigindo a uma poça d'água, né? A ideia dela era pisar nessa poça d'água, era espalhar água para todos os lados. E ele percebeu que ao se dirigir para esta piscina de água que tinha se formado nesse caminho do Central Park, ele começou a torcer para que a mãe deixasse o menino fazer isso. Nas palavras dele, deixasse esse menino fazer essa experiência de física, onde ele poderia aplicar uma força numa superfície líquida e ver o que iria acontecer a partir daí. Para ele aquilo é um grande laboratório também, a natureza é um grande laboratório, o cotidiano é um grande laboratório. Mas ele fica surpreendido quando a mãe, ao invés de deixar o garoto exercer a sua curiosidade, puxa o garoto e salva esse garoto daquela poça d'água. Para a tristeza do Neil deGrasse Tyson, ele diz que aquela mãe impediu uma experiência científica, impediu uma experiência que poderia levar esse garoto a entender algumas particularidades das linguagens científicas. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas digo para vocês que o estudo da teoria dos temperamentos é extremamente importante para a educação. Quando olhamos esses 4 temperamentos, esses 16 tipos psicológicos, nós facilmente podemos observar uma escola, imagine só, com todos estes 4 temperamentos, esses 16 tipos psicológicos, a ideia de tentá-los formatá-los num único formato de educação. Então, acho que a grande contribuição para a teoria do David Kelsey dos temperamentos é a ideia que as pessoas elas são diferentes. As pessoas não são melhores ou piores, elas são diferentes.
e tem uma frase muito interessante, que inclusive é do livro do Kersey, que é: por favor, me compreenda. Eu não sou igual a você, mas eu não sou pior que você, nem melhor do que você. Eu só sou diferente. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Espero ter contribuído. Bom congresso para todos.